queridos, eu sou Carlos Caçapava, sou músico, percussionista, pesquisador da cultura popular brasileira, amante da sociologia e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre ritmos e tambores, né? Então, vamos começar aqui pelos tambores. Eu uso um quinteto de congas. Essa minha influência vem do supermestre Gen, né? O Gen é um africano que pela primeira vez eu o vi tocando 5 tambores, eu me apaixonei, fui perguntar o porquê dos 5 tambores, né? E como ele só falava francês e inglês, tive a necessidade de um intérprete para estar me explicando por que ele usava 5 tambores. E ele me explicou que em África, generalizando, normalmente os ritmos são feitos em 3 tambores, né? Então aqui no Brasil nós temos como referência os atabaques, que têm as denominações de Lê, Rumpi e o Rum. E aí eu falei, tá ok, até aí tudo bem, mas e daí para frente? E aí ele começou a me explicar que esses 3 tambores, eles representam a família da qual eu vim, né? Ou seja, pai, mãe e aqui estou eu, meus irmãos, meus primos, ou seja, a minha geração, tá ok? Só que esse pai e mãe também tiveram seus pais e suas mães, então por isso aqui vem o 4º tambor representando as avós e o 5º tambor representando os avós, né? Então aí eu tenho avô, avó, pai, mãe e descendentes. E é claro que todos estes, né, se pautam sobre a terra, então por isso eu uso aqui com um pedal, um carrom. Tá ok, gente? Então, com esses tambores, eu trabalho as rítmicas, né? E principalmente aquelas que recebemos dos nossos ancestrais africanos, que boa parte dela, né, indo para o mundo moderno, vamos dizer, né, a maioria dos ritmos que chegaram para nós são ritmos em 6/8, a exemplo, né, de um barravento, né, ó. Então ele vai ser sempre a figura 8 e eu vou ter 6 movimentos, tá ok? E na Europa tudo se modifica e quando chega no Brasil também há modificações, mas o nosso interesse aqui hoje é de falar do chão sobre o qual caminha os nossos ritmos brasileiros, que antigamente para o europeu tudo era batuque, mas esses batuques têm uma diversidade de nomes, porque cada um desses ritmos, eles vieram de uma região diferente de África, além de aqui ganhar novas influências, né? Então nós vamos ter sim até hoje um ritmo chamado de batuque, né, uma dança chamada de batuque. Essa dança ela é feita em fileiras e para essa dança se usa o quinjeng, que é um tambor pequeno e agudo, né? E
o tambu, que é um tambor grave, né? E ainda vai ter a matraca, que são 2 bastões de madeira que vão tocar na saia do tambu, ou seja, no tronco, onde é colocada a pele, né? Que nós chamamos de tambu, que é o pai dos tambores brasileiros, né? É o primeiro tambor que chega nas nossas mãos, é o tambu, que com certeza em África tinha outros nomes, porque o coletivo de tambores na África são os batás, né? Ou a ingoma, né? Você seguindo um pouco mais para o norte, seria as ingomas, né? Mas na maioria de África, os batás. Então, gente, aqui eu tenho um quinteto de congas, né? Então eu tenho o quinto, tenho a conga, a tumbadora, a extra-tumba e a extra-conga, tá ok? E com esses tambores aqui a gente vai falar um pouco dos ritmos brasileiros. Então, o mais conhecido deles é o samba, né? O samba, que em África era semba. O semba, que quer dizer punga. A punga, que quer dizer umbigada ou umbigo. Sendo assim, samba é uma homenagem ao umbigo. Por que é umbigo? Parece estranho, né, gente? Mas saibam vocês, né, que é uma homenagem ao umbigo, porque o umbigo é que é responsável pela nossa primeira alimentação enquanto estamos no ventre materno. É através do cordão umbilical que o feto recebe as suas primeiras alimentações. Por isso, quando o homem, na roda de batuque, na roda de jongo, ou na roda de samba de roda, ou samba de terreiro, o casal dá uma umbigada, é como se o ser masculino estivesse pedindo benção ao ser feminino que ali dançam em casais, né? Então, por isso que há a umbigada no batuque, no samba de roda e no jongo, que é o assunto que mais a gente vai falar aqui. Aí também tem uma discussão, né, gente? O que nasceu primeiro? O samba, o jongo ou o batuque? A palavra batuque já vem do europeu. O europeu aqui, ele generalizava tudo, né? Que era sons de tambores africanos. Então, por isso, o batuque permanece até hoje para, né, ilustrar aqueles tempos idos onde o africano, né, que em África muitos deles eram nobres, né, príncipes, princesas, reis, rainhas, né, que aqui foram igualmente escravizados. Então, por isso, nós ainda temos aqui o batuque para relembrar esse tempo e ali nas rodas reverenciar os nossos ancestrais. E aí, gente, talvez por uma questão de região, pode ser que tenha essas mudanças de denominações. Então, principalmente Vale do Paraíba, local onde existiam as plantações de café, cana-de-açúcar, laranja. Então, denomina-se jongo ou caxambu, que não tem muita diferença do batuque, não. Vai ter uma diferença de formação para a dança, né? Que assim como em África, as danças, as manifestações eram feitas em rodas. Então o jongo é feito em roda, tá ok? Diferente do batuque, que é feito em 2 linhas, uma linha feminina e uma linha masculina. E os tambores ali
animando as cantigas para os ancestrais. No jongo não é tão diferente. O samba de roda, ele já vem de uma vertente religiosa, né? E ele também era feito até mesmo dentro dos terreiros religiosos. Por isso, ele é denominado como samba de terreiro, samba de roda ou samba de caboclo, né? Mais para cá, já dentro das questões da Umbanda, né? Que aí é uma outra história, que a gente vai falar de sincretismo, né? E vamos deixar para um outro momento. Então aqui nós estamos para falar do jongo, né? Eu acredito que vários de vocês que estão aqui me ouvindo já ouviram falar, conhecem um pouco do jongo de Tamandaré, o jongo da Serrinha, mas todo o Vale do Paraíba, gente, nós tínhamos jongo. Onde havia café, né? Onde havia cafezal, havia a dança do jongo, que em alguns locais era denominado como dança do caxambu. Dança do caxambu por quê? Por causa do tambor, que também era reconhecido como caxambu, tá ok? Então, quando você ouve falar de jongo ou de caxambu, você está falando quase que da mesma coisa, muda um pouco o sotaque dependendo da região. Assim como, por exemplo, o jongo de Tamandaré, que é bem tradicional, e aí você vai comparar, por exemplo, com o jongo da Serrinha, você já vai encontrar, né, a harmonia, ou seja, você vai encontrar violão, você vai encontrar cavaquinho, você vai encontrar o banjo, né? E você vai ver uma preocupação com a harmonização das vozes, né? Você vai ver que as cantadeiras lá do jongo da Serrinha, elas têm uma preocupação com a afinação. Tudo isso devemos ao nosso grande e querido, né, em memória, mestre Darcy, né, do jongo da Serrinha, porque o mestre Darcy tinha contato com o pessoal dos conservatórios, assim como tinha contato também com as escolas de samba. E ele, com o seu bom ouvido, ele percebeu que a harmonia na roda de jongo iria auxiliar ao canto. E aí, minha gente, harmonizou o jongo. Então, o jongo hoje, ele tem, em algum segmento, 3 tambores, em outros segmentos, apenas 2 tambores, né? E os principais tambores do jongo seria o candongueiro, né? Que é o tambor um pouco mais agudo, e você vai ter o tambu, que é o tambor grave, né? O candongueiro, normalmente, ele vai apenas marcar o ritmo, assim como o quinjeng marca o ritmo do batuque, né? Então, o candongueiro no jongo, ele vai ficar aqui, né? E o tambu vai responder com as frases graves, né? E aí, por exemplo, para dar um entendimento maior, eu posso misturar um pouco essas duas frases, né? Então eu vou ter... E aí, meu povo, como eu disse, nós, herdeiros, né, de todo esse legado, o que nós fazemos? Nós trabalhamos com alguns outros instrumentos para
aproximar-nos da juventude, para discutir toda essa gama de cédulas rítmicas com a juventude, até mesmo com a criança. E para isso nós procuramos, né, harmonizar mesmo os tambores, né, para que cresça o interesse dessa criança ou desse jovem, né, para que ele pesquise mais sobre os nossos ritmos populares e tradicionais brasileiros, né? Porque todo ritmo hoje visto como contemporâneo, ele vai ter um ancestral tradicional, ele vai ter um ancestral que veio de África e o que nós precisamos muito, muito mesmo, gente, é respeitar que África é berço da humanidade. Então, tudo que nós temos para aprender é estudar melhor África. Nós brasileiros temos muita sorte, porque no Brasil nós temos referência do mundo inteiro e não deixamos se perder as referências africanas. Então, nesses 5 tambores, usando mais ainda um carrom para fazer o meu chão, a gente brinca aqui com a harmonização do jongo. E também a harmonização através das cordas, né? Cavaco, violão, e de repente você vai ver nas rodas de jongo ou até mesmo num solo musical de jongo, tambores conversando com uma orquestra, né? E aqui eu vou mostrar então um pouquinho do jongo, né, com os tambores, e depois a gente pode conversar um pouco tambores e harmonia para ver como fica. Então, com esses tambores, o jongo ficaria aqui, ó. É isso aí, gente, mas isso é um convite para vocês pesquisarem sobre os nossos ritmos, sobre as nossas origens musicais. Um grande abraço. Por aí.